Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Neto. Hoje eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa muito importante, muito especial, que é a Marcela McGowan. A Marcela é obstetra, ginecologista, foi uma das participantes mais especiais que participaram dessa edição do Big Brother. Eu estou muito feliz de estar conversando com ela aqui. Vamos lá conferir. E aí Marcela, tudo bem? Como que você tá esses dias aí? Tô bem. E você? Tô ótima. Agora melhorou. Passando o inicial. A gente vai assimilando que tem muita coisa boa também, né? Isso tudo. No começo, na hora que você sai, a avalanche de coisas negativas sempre pega a gente mais do que as coisas positivas, né? Infelizmente é do ser humano olhar pro ruim primeiro, mas agora, depois de receber tanta coisa, ler tanta coisa, eu tô bem feliz, assim. A Mariane tinha falado pra mim que você tinha visto o vídeo, depois eu vi o vídeo seu chorando, eu fiquei totalmente desesperado. Oh, meu Deus, mas não, teu vídeo foi essencial. Na verdade, eu chorei porque, assim, você não sai de lá esperando... Eu pensava que eu ia ser julgada por outras coisas, sabe? Que é muito engraçado. Eu falava, ai, cara, como não vai gostar? A menina fala que é bissexual na TV, eu falo um monte de safadeza, não sei o que, bebe, capota nas festas, vomito no lixo. Falei, o pessoal vai me tirar daqui por isso, né? Mas falei, tudo bem, porque isso aí eu não tenho o que fazer. Mas quando eu entendi tudo que aconteceu, foi muito pesado, assim. E me doeu muito ver, tipo, o jeito que as pessoas estavam tratando o Daniel também. Independente de erros e aceitos, assim. A maldade das pessoas mesmo me chocou, sabe? A primeira coisa que eu queria saber é, você enquanto médica, ginecologista, obstetra, qual foi a sua intenção de participar do Big Brother? Muita gente quer o prêmio, muita gente quer a fama. Qual era o seu objetivo? Eu vou te falar bem a verdade, que era viver o Big Brother. Eu já tinha me inscrito uma outra vez e cheguei até a etapa final, assim. Eu acho que da primeira vez que eu me inscrevi, era um pouco mais pelo prêmio, assim, sabe? Pela mudança de vida. Depois isso ficou na minha cabeça. Como eu não participei, ficou na minha cabeça. E eu fiquei com aquela coisa, quero viver isso, quero participar, quero saber como é estar dentro do game. Tanto que, assim, eu fui bem pouco preparada pro jogo mesmo, assim. Eu fui uma coisa muito experiência, assim, pra mim. Então, acho que esse foi o maior estímulo pra mim, foi viver o que era o BBB mesmo, assim. E você chegou a assistir outras edições? Em que ano que você chegou a se inscrever anteriormente? Eu me inscrevi no ano que foi do Rodrigão e da Adriana, eu acho que foi 2011, 2010, 2011. E eu assisti, assim, teve algumas edições que eu acompanhei mais e outras mais pinceladas, assim. Nos últimos anos eu vim acompanhando mais pelo Instagram, pelas coisas mais pinceladas, assim. E você chegou a participar da seletiva dessa daqui também? Você chegou a se inscrever? Foi bonitinho? Porque tem muito aquela coisa do pessoal ser convidado para participar, né? Eu fui inscrita real, assim, não fui convidada, não. Me inscrevi, participei de todo o processo seletivo. Assim. Então, uma série de entrevistas presenciais mesmo, que eles vão fazendo e vai afunilando a escolha, acho, dos participantes. E de cara eles já te informam e você já vai direto, ou eles dão um tempinho para você arrumar essas coisas, avisar as pessoas necessárias, como que é? Você faz a seletiva, foi no final do ano, e eles te chamam, você só sabe que você vai no dia que eles vão te buscar mesmo. Durante todo o processo eles vão te dizendo que são novas etapas, então quando eles chegam para te buscar, eles te falam, eles gravam alguma coisa, que é aquilo que aparece lá da gente em casa, e te comunicam que você vai. E aí, nesse meio tempo, você tem um tempo para organizar as coisas e ir. Entendi. Mas, assim, você tem que ir se preparando antes, assim, tendo se você acha que você vai entrar, você tem meio que se preparar. Eu pedi demissão de 3 empregos, assim, só pela possibilidade de ir, eu não tinha nenhuma certeza. Eu vi que no começo do programa, até porque tinham pessoas famosas e tal, né, você e a Gi ficaram um pouco inseguras, né, de como que poderia ser. Rolou realmente isso? E se você acha que isso realmente contou em algum momento? Porque se a gente for ver quem tá na casa hoje em dia, a maioria é de famosos, né? A gente ficou muito insegura no começo, porque principalmente a gente não tinha muita noção de câmera, de como se comportar. A gente via as pessoas fazendo várias coisas que eram VTs, que eram coisas interessantes. A gente pensava, meu Deus, tipo assim, o que a gente vai produzir aqui dentro dessa casa que a gente não veio com esse know-how, né? Hoje, a leitura que eu faço... A gente pesava muito o número de seguidores, isso eu acho que talvez não seja uma coisa que conta muito. Mas hoje a leitura que eu faço é que não tem jeito, eu acho que acaba influenciando sim.
não é só o número de seguidores, é o apoio das pessoas, as pessoas famosas que conhecem, o preparo das pessoas, o tempo que foi comunicado antes, né? O preparo, todo o preparo, né? Assim, a gente falava isso lá dentro, tipo, o preparo de você ter material preparado aqui fora, por exemplo, para estar alimentando suas redes sociais de uma maneira muito mais legal do que quem simplesmente saiu de casa um dia e confiscaram o celular, né? Então eu acho que acaba influenciando. Eu acho que não tem jeito de não dar uma pesada, sabe? E em linhas gerais, eu sendo bem honesta, eu faço leitura de que sim. Não para todos, mas para algumas pessoas isso fez. A diferença de você saber o custo de uma exposição te faz ser mais consciente do que falar, do que viver, né? Então, assim, quem foi inscrito, eu acho que a gente deu muito a cara a tapa. Assim, muito, tipo, só foi lá e não sabia nada que estava acontecendo e foi lidando com as circunstâncias. A maioria dos inscritos nunca tinha assistido o BBB, assim, assistido a ponto de estudar o BBB. Nunca tinha conversado com o ex-BBB para saber, tipo, o que rola, o que não rola, quais informações são relevantes para eu ter dentro da casa ou não. A gente foi como que a gente era, né? E eu acho que isso te deixa muito mais vulnerável, assim. Quanto mais você é real, mais vulnerável você é a erros, a condutas que, enfim, vão ser cobradas aqui fora, a não perceber o jogo, não ler tanto jogo. Então eu acho que a gente acabou pagando, eu hoje em dia vejo que pagou um preço, sim. Algo que aconteceu foi quando o Adson contou aquele plano machista para você e pra Gi, e que eu achei muito curioso, que ele foi contar justo para as duas pessoas que levantavam a bandeira contra o machismo, a favor do feminismo, meio que ele deu a bola assim para vocês chutarem, né? Você achou que isso, porque pelo que eu observo, o próprio Boninho, o pessoal do Big Brother, eles não gostam muito quando a gente levanta essas questões sociais dentro do programa, eles sempre tentam abafar. Tanto é que quando eles contaram, o Thiago chegou a falar, não, eles só estão trolando elas e tal, como meio que abafando, só que depois não teve jeito, né, que pegaram vídeos anteriores deles falando. Queria saber como foi pra você levantar essa bandeira do feminismo dentro do Big Brother, se era uma expectativa que você tinha de fazer ou não. Tá, essa do Adson, assim, é pra você ver como é problemático. A fala dele pra mim e pra Gia, porque ele de fato não sabia que aquilo era uma coisa machista e pesada. Ele falou como se fosse natural esse tipo de pensamento. Não era uma bandeira que eu queria levantar muito, porque assim, eu sempre tive muito medo, porque uma coisa acontece toda vez que você se põe na militância de alguma coisa, é que a própria militância vai te julgar muito. E isso é muito pesado. Então eu sabia que eu nunca me posicionei como a grande conhecedora do feminismo que sabe tudo. Eu sabia que eu tinha um pouco, e que esse pouco eu queria passar para as pessoas que eu pudesse, sabe? Porque eu acho que a gente tem dever de ir passando o conhecimento. Essa situação caiu no meu colo e da Gi com boom. Não foi uma coisa que a gente pediu, mas exigiu da gente algum posicionamento, exigiu da gente alguma coisa. Então a gente acabou comprando esse papel muito mais depois, lá dentro, depois disso, né? Era uma coisa que eu já sabia que isso ia acontecer. Isso era uma coisa que eu sempre pensava, com certeza vão falar, tipo, vão criticar a maneira como eu posicionei no feminismo. Isso eu já tinha muita clareza que ia acontecer, porque infelizmente eu vejo que o próprio movimento cobra de você uma perfeição, uma postura de saber tudo, que é muito difícil, assim, ninguém sabe, né? Ao invés de a gente se prender ao pouco que as pessoas estão tentando mostrar e usar esse pouco para engrandecer com outras informações, as pessoas, elas querem tirar isso, anular isso, e é isso que faz com que a gente enfraqueça, né? Na minha opinião, isso que faz com que, ao longo do tempo, uma pessoa que manteve comportamentos machistas comece a ser relevado esses comportamentos lá, e a gente aponte muito mais o dedo para quem levantou uma bandeira ou levantou uma defesa lá dentro, né? Não queria, mas aconteceu, e eu não tenho nenhum arrependimento disso hoje, não. Eu acho que eu vou usar o meu ponto de vista, que é tudo que foi de errado, a gente tem que aproveitar para esclarecer e engrandecer o movimento, não deixar enfraquecer. Eu sabia que isso ia acabar incomodando, eu sabia que a partir desse momento, eu depois fui saber do favoritismo, mas pra mim eu sabia que a partir desse momento eu ia ser combatida fortemente, porque eu fui assim a minha vida inteira. Quando eu me posicionei sobre ser bissexual na minha vida, quando eu me posicionei sobre apoiar a humanização do parto, tudo que fosse da luta pelas mulheres, eu sofri retaliação quando eu decidi divorciar. Então eu já sabia que eu ia receber um massacre muito grande em relação ao posicionamento. E tudo bem, isso faz muito parte de quem eu sou, e não tinha como deixar de explorar o que eu sabia lá dentro. O feminismo, eu estava vendo que
foi algo que atravessou a sua vida de maneira assim, mais consciente de uns 3 anos pra cá, foi isso? Aconteceu alguma coisa que deu esse start ou foram várias coisas que foram acontecendo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que uns 2 anos e meio, 3 anos pra cá, eu comecei a estudar um pouquinho mais, né? Eu tenho algumas coisas que foram starts, assim, eu assisti uma palestra de uma mulher que eu acho muito foda, que é a Chimamanda, que é aquela palestra do Todos Devemos Ser Feministas, e aí quando eu escutei, ela tem uma fala muito doce sobre isso, eu pensei, nossa, mas eu acho que eu penso assim, então eu comecei a querer entender mais o que era, e o fato de trabalhar com mulheres, de começar a entender a humanização do parto, de começar a entender sexualidade, né, dentro do meu estudo de sexualidade mesmo, essas questões de gênero ficaram muito marcadas, muito fortes. Eu comecei a ter mais consciência de como a gente realmente era oprimido e não tinha tanta noção disso, né, porque eu venho de um ambiente de muito privilégio, então eu costumo falar que o machismo me tocava em coisas sutis, né, que a gente acaba não vendo, como eu tinha muitos privilégios, tanto de como eu sou fisicamente, quanto financeiramente, quanto o grau de estudo que eu tive, é lógico que o machismo estava ali mais subjetivo, né? Não era uma coisa tão óbvia para mim. Então foi um movimento mais de aprendendo conforme eu fui estudando mesmo. E aí foi abrindo minha cabeça para observar essas opressões. Assim. E assistindo você no Big Brother foi muito gostoso ver os papos que você tinha, falando sobre feminismo, falando sobre o Enzo, a maneira como ele te ajudou em relação à coragem, você também ajudou. Enfim, foi muito bacana acompanhar essas discussões e infelizmente isso não aparecia no Big Brother, né, na edição. Algo que o pessoal comentou bastante foi do apoio que você deu pro Enzo e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa questão da transexualidade, né, e da bissexualidade dentro da sua casa, se foi tranquilo ou não. O Enzo começou a entender o que estava acontecendo, ele sempre soube que tinha alguma coisa errada, né, começou a entender mais com os 18 anos, por aí, mas a gente não tinha nem palavras, nem conhecimento para expressar, né, era uma coisa ainda nova até como sociedade que estivesse tantos posicionamentos sobre, né. Quando eu fui estudar sexualidade, eu tive muitas aulas, e aí eu cheguei pra ele um dia e falei, olha, eu acho que você é um homem trans, porque até então ele se apresentava como uma mulher homossexual, né, e aí sim, usava as roupas e fazia o cabelo do jeito que ele queria, mas ele ainda tinha essa inconformidade, ele já tinha escrito isso numa carta pra minha família, que ele queria ser homem, que ele tinha essa sensação, mas ele não sabia, a gente não sabia nomear isso, né. Quando eu nomeei, quando a gente conversou, ele chorou muito, e aí fomos atrás de informação, e aí eu falei, mãe, falei com minha família, tem profissionais focados nisso, nessa área hoje, a gente foi atrás dos profissionais para poder ajudar ele, e olha, foi bem tranquilo, assim, na verdade, a minha família é muito tranquila, isso é bem maravilhoso, assim, a gente tem muito privilégio, tanto eu quanto o Enzo, de ter pais que não pesam isso como algo ruim, sabe? Foi obviamente complicado no começo pra gente entender, todos entenderem o que estava acontecendo, pra gente explicar para as pessoas o que estava acontecendo, mas foi muito natural, em nenhum momento nenhum dos dois, nem meu pai nem minha mãe se posicionaram de uma maneira pesada, assim. E em relação a mim, meus pais sempre souberam que eu era terrível, sabe? Então eu sempre contava histórias pra minha mãe, as coisas que eu já tinha aprontado, então nem chegou um momento que eu tive que dizer, oi mãe, eu sou bissexual, foi uma coisa que assim, minha mãe sempre soube que eu ficava com um homem ou mulher e tanto faz pra mim, eu nem tive que me posicionar, assim. Eles criaram a gente pra ser muito livre, isso é muito bom dentro da minha casa, sempre tiveram um discurso muito de seja feliz, sabe, tanto que quando eu quis divorciar, meus pais nem me questionaram, foi só essa é a escolha, você tá feliz com isso, tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante sorte de ter uma família porreta, assim, que apoia as nossas decisões e a nossa liberdade, assim. Eu não sei se você viu, aqui tem a questão do Gisela, né, com a Gi, mas também tem alguns vídeos de você com a Bianca. Rolou alguns olhares, alguma coisa assim com a Bianca, ou foi só na cabeça do pessoal que estava assistindo? Gente, eu falei pro Enzo hoje que quando eu vejo os vídeos meu com a Bianca, eu acho que eu gostava da Bianca, quando eu vejo os meus vídeos com a Gisele, eu acho que eu gostava desse vídeo, porque as pessoas fazem tudo tão bonitinho que você compra o shipper real, né? Cara, a Bia é uma mulher muito livre, igual eu acho que talvez se as duas estivessem solteiras e muito louca, poderia até muito mais chance de ter acontecido alguma coisa entre ela que já se declarava bissexual, ela é uma mulher linda, obviamente, mas o meu posicionamento sempre foi muito assim, como eu entrei numa casa como uma mulher bi,
perante muitas mulheres hétero, eu sempre fiquei muito na minha, muito tranquila para que isso não causasse nenhum tipo de interpretação, desconforto entre as meninas, sabe? Eu também tinha muito medo da hipocrisia das pessoas aqui fora, das pessoas julgarem se eu me envolvesse com mulher. Era uma coisa que eu tinha super medo. E no fundo era o que todo mundo queria. Mas a Gi, cara, eu vou ter que conversar com a Gi quando ela sair, mas pra mim a nossa relação sempre foi muito de amizade. Mesmo a fala dela falando de apaixonada, eu acho que era uma coisa muito de amizade mesmo, assim. Uhum. Se eu não percebi, eu interpretei muito mal meu gaydar falhou grandemente, assim. Mas a Gi, ela é ciumenta, ela é daquele jeito, não pode ter passado para as pessoas a sensação. A gente é muito carinhosa, as duas sempre temos esse perfil de ficar muito com carinho e tal. Então foi uma situação, mas lá dentro a percepção que eu tinha era muito de amizade, né? Uhum. E a Bia, eu não cheguei a ter nenhuma percepção com ela, porque ela era uma menina comprometida. O que eu sei é que ela é meio doida igual eu, então talvez se ela tivesse ficado mais tempo na casa, tivesse sido solteira, eu não sei se eu teria algum desfecho, tá? Disso não dá pra dizer. O pessoal pediu aqui pra perguntar pra você se a pessoa com diarreia no sol tem problema. A pergunta que não quer calar. Eu falei que meu maior sonho é contar isso pra Gi, que a gente teve vários papos cabeça, e o único papo que o Brasil inteiro sabe que a gente teve foi um papo sobre pum. Todo, entendeu? Aí você escutar isso das suas amigas de mulher. Você peidou, né? Achei que nem ia chegar até aí. Puta que pariu! Eu tô com diarreia, mas será que eu ficar no sol quente sem problema? Por isso que eu comi goiaba. Você acha sem problema? O quê? Ficar no sol quente com diarreia? Gente, ficar no sol com diarreia pode desidratar, tem que tomar cuidado, só beber bastante água e pode ficar no sol com diarreia, as bactérias não vão proliferar. Eu queria saber qual foi o momento que você mais se divertiu lá dentro. Foi o do espuma no cu ou não? Cara, os afters foram muito legais. Eu sei que a gente foi altamente cancelado pelos afters, mas assim, me lembrou vários momentos da minha vida em que eu não tava nem aí, sabe? Que são momentos bons, em que você tá só entre amigos e vivendo loucuras e fazendo coisas um pouco inconsequentes. E isso é tão raro depois que a gente amadurece, que foi muito gostoso de viver, né? As festas, em geral, pra mim, foram muito boas. Gostaria de saber assim, se a sua opinião em relação ao Big Brother mudou depois de ter participado nele. O que mudou, assim, o que você imaginava dele? Mudou completamente. Quando eu fui, a gente tem o registro de que o BBB é muito mais loucuragem e sei lá, curtir do que realmente o que ele é, né? Eu não sei se essa edição também teve uma coisa diferente, acabou sendo marcada por assuntos mais pesados e mais tensos, né? A gente tá num momento do mundo também mais tenso e eu acho que isso contribui para que as pessoas pesem muito mais as coisas e tal. Mas pra mim o que ficou muito chocante foi o tanto de resiliência que você tem que ter pra estar lá dentro. A gente não imagina como é, sabe? Assim, você acha que o conflito maior que você vai ter é só a convivência. Isso pra mim foi um conflito bem tranquilo em geral. O que é mesmo assim, os momentos, o quanto você se sente inseguro, o tanto que você tem medo, o tanto que aparece o sentimento que você não sabia que você tinha pra lidar, ciúmes, insegurança, inveja, sei lá, todo tipo de sentimento ruim vem em vários momentos e você tem que lidar com aquilo meio que calado, porque nem tudo você pode expressar, porque as coisas são muito mal interpretadas, né? O não saber o que se passa, o não saber o que as pessoas acham é muito apavorante, assim. Então, pra mim, ficou uma lição de que, assim, eu tenho palmas para todos que participaram já, sabe? Assim, porque as pessoas não têm noção do que é estar sob pressão o tempo todo, porque você tá, né? Só de fato de alguém, é o The Sims, alguém coordena a sua rotina o dia inteiro, você fica naquela pressão absoluta de um jogo ao mesmo tempo, e você não sabe se você pesa coração, se você pesa o jogo, qual é a estratégia certa, o que as pessoas estão pensando do que você está fazendo. Então é muito difícil. Você tem uma leitura limitada e as pessoas te cobram por uma leitura generalizada que as outras pessoas têm, né? Então é assim, eu acho que eu não imaginava que exigia tanta resiliência e nem que a gente ia mergulhar tanto nas nossas coisas, tanto ruins quanto boas. Assim. Será que essa pergunta foi do grupo Sereia McGon? Eles pediram pra eu fazer a pergunta, porque eu entrei nos mutirões também pra você ficar, tava ali junto com todo mundo. Ai, obrigada. Se você tem aqui fora a mesma impressão que você tinha dos participantes lá dentro, e se alguém mudou? Eu tenho a mesma impressão dos participantes que eu tinha lá dentro. O que eu tenho agora é a percepção que tem gente que joga mais do que a gente imaginava.
né? Assim, tem gente que é mais jogador do que a gente imaginava lá dentro, assim. Você não tem tanta essa noção. Mas eu tenho a mesma percepção das pessoas, sim. E eu fico muito puta das pessoas quererem impor a percepção delas, vendo de fora, do que é da percepção de você conviver. Por mais que você assista o pay-per-view 24 horas, a nuance de olhar, de toque, de conversa, de troca de energia, de tudo, pra mim ela impera você tá assistindo uma cena, sabe? Pra mim impera isso. Então eu sei as trocas que eu tive lá dentro, eu sei as pessoas, eu sei que algumas pessoas foram reais, outras não foram tanto. Então, assim, eu tenho a mesma percepção ainda. E você chegou a se decepcionar com alguém que vendo alguma coisa que a pessoa fez ou falou? Não. Assim, eu acho que o que eu entendo muito é que as circunstâncias do jogo fazem a gente falar e agir de algumas maneiras que são muito peculiares do jogo. E como eu tive lá dentro, eu consigo compreender isso muito bem, sabe? Assim, às vezes uma fala tua aqui fora é super exacerbada, algumas coisas, o povo fica falando, a Gisele já falou mal de você, não sei quem, você já falou mal de Gisele. E são coisas que, cara, numa amizade aqui fora eu falaria na cara dela, ou não falaria e ficaria tudo bem também. Então, assim, são muitas nuances delicadas de estar convivendo dentro de um jogo. Você sabe que lá dentro você tem que tomar cuidado em falar, em se posicionar, em alguma confusão. Então, eu não me incomodo com nada. Eu acho que todo mundo que falou, mesmo a percepção que eu tinha das meninas de julgamento, assim, que eu fiquei chateada no dia, eu chorei. Hoje, a hora que eu olho, eu penso, cara, é tão nuance de estar confinado, de estar louco com isso, de estar cada um na sua pilha, que eu não consigo ler nada disso como algo muito surpreendente, assim, sabe? Foi tudo muito coerente. As minhas percepções sobre as pessoas não mudaram mesmo, assim. Eu continuo percebendo as pessoas do mesmo jeito, obviamente que com todo o contexto a gente começa a dar enfoque em coisas que a gente não dava. Por exemplo, as falas da Ivy, quando você tá lá do lado, convivendo, eu sei que isso tá incomodando muito aqui fora. Talvez lá a gente deixasse isso passar muito mais desapercebido, algumas coisas, né? E enfim, são essas coisas. A gente maximiza mais a problemática quando a gente vê que tá todo mundo lendo essa problemática. São todas pessoas maravilhosas, todo mundo tem histórias maravilhosas e coisas pra agregar maravilhosas. E todo mundo é muito corajoso de estar lá. E tá lá surta mesmo. Esse final, gente, sério, é um desespero. Você só fica pensando, tipo, sei lá, se for pra eu sair, que eu saia. Pra não, porque é uma pressão muito grande, psicológica. O pessoal também tá perguntando muito em relação ao Daniel. Eu sei que você sempre fala sobre isso, que é uma pergunta que o pessoal sempre fala, mas que você chegou a encontrar com ele em um momento, mas que assim, o pessoal achou que vocês já fossem ficar no hotel. A Ivy até falou que você ia envergar o menino. Esse distanciamento que vocês estão tendo, físico, é meio que pra você colocar a cabeça no lugar, entender o que tá acontecendo? Como que é, Marcela? E responde o que você quiser também. Não, vou responder bem honesto. Eu também saí de lá pronta pra viver as coisas e me entregar. E, sim, doida pra viver o que a gente não pode viver lá dentro, vamos dizer assim. Quando eu saí, eu fui muito bombardeada com muita informação. Não é a questão das pessoas julgarem Dani, mas de falar que ele se aproximou de mim por interesse, etc. Tudo isso é um susto, é um baque muito grande quando você está envolvido com alguém, né? Então foi um momento de ele mesmo ficou extremamente magoado, machucado, as pessoas falarem que eu teria ganho se não fosse. Todo esse discurso é muito pesado para quando você está dentro de um relacionamento que já é um relacionamento frágil. Porque é um relacionamento construído em um contexto muito específico, né? Um contexto de confinamento, um contexto que não envolve grandes decisões da vida, não envolve grandes planos, assim. Você tem ali aquele tempo limitado para viver e você não está fazendo grandes planos de vida. Então foi bem assustador. A gente conversou e tomou essa decisão que ia conversar pessoalmente. A gente conversou pessoalmente muito pouco, porque a gente tem muito compromisso no pós. E a nossa decisão foi, mediante disso, todas as mágoas e as coisas e as coisas que a gente conversou, ter esse tempo que a gente tem que ficar mesmo em isolamento pra se conhecer fora do reality e conversar fora do reality. Eu acho que é isso que é o principal agora, sabe? As pessoas podem jogar do jeito que elas quiserem, como eu falei. O que você vive de energia, de sensação, de olho no olho, eu tenho noção do que a gente viveu e eu acho que ele tem noção do que a gente viveu também. E aqui fora, eu acho que a gente tem que se conhecer fora desse reality pra entender. Eu sempre disse lá dentro que pensar em me envolver com o Dani aqui fora seria um desafio pra mim. Por questões óbvias, porque todo mundo viu as questões óbvias. Por questões que eu tô numa fase de vida muito diferente da dele e tudo mais. Ainda assim, eu ainda acho o Daniel um cara de um coração excepcional, que tem um potencial muito grande, uma visão de vida muito legal que ele pode explorar pra
construir coisas muito legais. E eu acho que é o momento da gente se conhecer fora disso, entender como a gente poderia funcionar aqui. E se a gente achar que vai funcionar aqui, as pessoas vão surtar, mas a gente vai ter uma decisão de ficar junto, ou não, vai ser uma decisão nossa. Mas eu acho que é tudo mais cauteloso agora. Mas acho que pelo que a gente conseguiu ver do Daniel, tudo isso que falaram, que ele foi focado em você e tudo mais, eu acho que ele não conseguiria manter essa máscara dele, né? Porque ele é tão verdadeiro, tão espontâneo, sabe? Que seria muito complicado, acho que ele investir estrategicamente, não faz parte do perfil dele. Só a gente pensar no Daniel e no que ele faz e no que ele fez, que não casa essas duas informações. Cara, pra mim também não, percebendo ele do jeito que ele é, eu também acho que não. O que eu acho que talvez tenha sido natural pra ele e pra Ivy, não só em relação a mim, mas assim, se você sabe quem são as pessoas da casa, que as pessoas não querem, você naturalmente não vai querer se envolver. Ninguém é hipócrita de dizer que entrar numa casa sabendo que tem um bando de homens que as pessoas aqui fora querem tirar a todo custo e ficar comprando briga deles ou ficar se aproximando deles, né? Tanto que eu vi o Dani aí se aproximando de pessoas que não eram favoritas aqui fora. Da Bia, que eles já sabiam que estava sendo cancelada aqui fora pelas atitudes. Da Fly, que eles já sabiam que estava tendo questão dos meninos aqui fora. Eu vi eles tentando uma aproximação com outras pessoas. Acontece que as coisas foram se encaminhando. Essa é a minha leitura. Eu entendo a leitura das pessoas. Acho que teve muito a ver com a frustração de eu não ficar com a Gi. A hora que o Dani entrou, isso gerou também para as pessoas uma frustração. Enfim, todo um cenário por trás. Eu quero, de verdade, conhecer ele do zero, assim, a partir daqui, aqui fora, o que a gente tem pra trocar e conversar. Até porque, assim, ele é uma pessoa que viveu uma parada da minha vida junto comigo que eu não vou viver, sabe, não tem com ninguém, assim. Então, é uma pessoa que eu vou ter sempre no meu coração e sempre carinho. Se a gente decide que não vai ficar como um casal, no mínimo a gente vai ter uma puta amizade, com certeza. O pessoal do grupo também perguntou se você... qual foi sua reação ao ver tantas fake news envolvendo o seu nome? Para além das coisas que você fez e que o pessoal julgou ou não, aquilo que você não fez e as pessoas colocaram como se você tivesse feito e julgaram. Muita raiva, assim. Muita raiva e uma sensação de não conseguir se defender mesmo, né? De tipo, não adianta. Porque quando eu tento explicar e não adianta, as pessoas... Cara, a gente vê um rancor que não tem a ver comigo, sabe? E aí eu sei que isso é projetado, muitas dores são projetadas em mim e as pessoas precisam se agarrar. E a gente já viu onde fake news levou em outro momento e foi muito ruim, eu me senti impotente, assim, de não ter o que fazer, porque contra uma coisa que eu não fiz, eu não tenho nem como me defender. E às vezes você quer se explicar, igual as pessoas falando da brochada do Daniel. E aí eu falava, cara, não, a gente nunca nem transou dentro da casa. Não, mas a gente via... Não, mas eu tava lá. Não é você via. Eu tava lá. Você não tá falando do personagem. Você tá falando de mim. Eu tô te dizendo que isso não aconteceu. Porque a gente teve um acordo de que não ia transar dentro da casa. A gente não transou dentro da casa. Então não teve nem como ter uma brochada dentro da casa. Então, assim, isso me revolta. Porque as pessoas, elas não querem ouvir. Elas só querem se apegar num fato e usar isso pra te machucar ou machucar o Daniel. Então, assim, é uma sensação um pouco de impotência e raiva, assim. Porque, ok, pagar o preço por ter realmente feito coisas erradas, que eu acho que todo mundo fez, né? E tudo bem, mas assim, pagar um preço por coisas que eu não fiz é muito dolorido. Lá dentro da casa, o único conflito maior que eu participei foi com os meninos. Ainda assim, eu fui lá, conversei com o Adson, disse que lá dentro a gente julga atitudes, não julga pessoas, chorei, falei isso no meu raio-x, falei isso no vídeo pro Adson, e ainda assim, quando foi comigo por uma coisa que eu nem fiz, ninguém teve nenhuma empatia de pensar que aquilo é um jogo e aqui fora eu sou um ser humano e foda-se, vamos queimar a vida dela a qualquer custo, sabe? Isso foi bem chocante pra mim. Mas acho que foi mais com você por toda a questão que aconteceu no começo da casa. A produção conversa, depois com a gente, que eles me disseram muito, assim, foi que dificilmente eu ia sair ilesa, porque o favoritismo no começo de um programa, de um reality show, é insustentável, assim, sabe? Porque as pessoas, todas as outras torcidas, todas as outras pessoas que se identificam, elas vão tentar tirar isso de você a qualquer custo. Então elas ficam só na estreita, esperando a primeira coisa que você for fazer para que elas usem isso, né? Então, eu fiquei consciente de tudo. Eu tenho depois eu fiquei muito tranquila, porque eu entendi que realmente as coisas não foram... Porque de momento eu pensei, nossa, eu sou um monstro, né? E depois eu fui vendo as coisas e falei, cara, mas isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não foi isso, não foi isso, não sei o quê. Eu fui ficando mais tranquila, sabe? E
E eu entendi que é uma coisa de jogo, que é triste. Eu achei sujo algumas coisas que as pessoas fizeram, bem sujo. Mas é isso. A gente se coloca lá, se expõe e não tem noção que isso vai acontecer. E agora tem que arcar com isso. Não tem como se esconder, assim. Uhum. Eu tenho que fazer essa pergunta aqui, porque o pessoal, se eu não fizer, o pessoal também vai me criticar. Em relação ao pessoal falou, enquanto você ser uma pessoa racista, as pessoas serem racistas, o que você poderia falar sobre isso? O que eu acho de tudo? Depois eu conversei com muitas mulheres pretas, minhas amigas, que me deram uma visão muito linda de coisas que eu não tenho essa percepção, por ser uma pessoa extremamente imersa em privilégios, assim. Eu nunca falei que eu sabia nada de racismo lá dentro. O mínimo que eu sabia, eu tentei passar o tempo todo para as pessoas. Qualquer informação que eu conseguia, qualquer coisa que eu pudesse agregar disso, eu tentei usar dentro da casa. Não me isenta de ter errado em algumas situações, mas daí acho que também as pessoas procuraram qualquer coisa para endossar uma coisa que não teve essa proporção toda que as pessoas usaram, só acho isso, entendeu? Assim, não teve falas que eu não falei, que as pessoas falaram que eu falei, né? E as pessoas foram endossando isso. O que eu acho que agora é um lugar de escutar mesmo, eu escutei essas mulheres e elas tiveram realmente um ponto de vista de coisas que às vezes passam mesmo desapercebido pra gente, né? E são dores que a gente não tem e não consegue mensurar, né? São pequenas coisas, sabe? Elas me explicaram e eu compreendi muito bem, assim, algumas coisas. Por exemplo, a minha questão que foi com o Babu principal, na minha cabeça tinha muito mais a ver com ser homem, só, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade, tive lá dentro da casa, principalmente com a maioria dos homens que tivessem uma postura mais machão, porque é uma coisa que já é problemática pra mim. Eu falei várias vezes dentro da casa que eu tinha medo de olhar, às vezes, pra homens, que eu tive que reconstruir isso no Tantra, isso foi uma descoberta pra mim, assim. É uma coisa que vem de coisas que eu passei, que eu nem quero ficar usando isso, mas vem desse lugar. Então, na minha cabeça, era meio que isso, o meu problema com ele e um problema de convivência que acabou acontecendo. Mas eu entendo uma narrativa que elas têm de explicar o quanto a gente pesa, às vezes, mais pra uma pessoa preta, igual o Babu, pesa a imagem que a gente constrói, às vezes, de agressividade, de coisa, enfim. São nuances que eu não quero falar pra não falar burrada, porque eu quero que elas me ajudem a falar isso em algum momento, para que a gente entenda também como pessoas brancas que existe, sim, por trás de coisas ali que passaram sutis e desapercebidas e que ajudaram a crescer essa narrativa, assim, né? Reconheço, acho, algumas coisas que eu falei, algumas atitudes que realmente não são legais, porque podem machucar as pessoas, porque eu não tenho noção de que isso vai machucar, mas machuca. E também, mas assim, também fiquei muito triste das pessoas terem usado qualquer outra coisa para endossar uma imagem que é a mesma coisa, como se fosse uma pessoa monstruosa, que tem atitudes propositais e que despreza, porque foi justamente o que eu tentei não fazer lá dentro. Acho que agora é o momento de aprender com isso. Marcela, a verdade é que você já ganhou seu 1 milhão. O que a gente pode falar sobre o curso que você tá preparando e vai fazer para o pessoal? O curso já estava aí antes, né? Nem antes de eu saber do BBB. Depois do BBB teve um boom mesmo. Tem muita gente interessada no que eu faço. E agora eu quero usar isso para amplificar as vendas. Eu vou buscar o 1 milhão aí. Quantos milhões eu puder com o meu trabalho. Com certeza, todo o dinheiro retorno que eu tiver com o meu trabalho vai ser muito gratificante para mim. E o curso, ele fala sobre sexualidade, sobre comportamento, e é voltado para mulheres cisgênero, né? Tem coisas que eu acho que as mulheres trans vão se beneficiar também, mas no geral ele é um curso um pouco mais cisnormativo, assim, porque tem técnicas de masturbação, fala um pouco de prazer sem ter essa ótica da população trans, então é um pouco mais. Mas fala de relacionamento abusivo, fala de autoestima, fala de coisas que eu acho que, sabe, de como foi construído esse papel de gênero, de como foi construído os padrões estéticos na nossa sociedade. Então, tudo isso eu acho que serve para qualquer mulher, qualquer pessoa em geral. A parte de sexualidade em si é uma parte que realmente é um pouco mais cisnormativa. Não é normativa em geral. O meu curso é para fugir de um papel de educar a sexualidade no sentido de dar prazer para o homem ou... Não, é para a gente pensar na gente, sabe? Assim, para a mulher aprender primeiro o que ela tem que fazer com ela. Eu quero muito, muito, muito desenvolver novas coisas que abracem a população trans, que abracem mais a população LGBT. Já era o projeto antes de entrar no BBB.
mas é que como são coisas mais delicadas e a gente tem que construir isso de uma maneira mais delicada, eu tenho menos conhecimento, né, também, tá aí no meu projeto futuro. Com certeza é uma coisa que vem para nos próximos capítulos aí da minha vida. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Eu acho que a gente abordou bem as coisas, assim. O que eu gostaria de falar é o que eu tenho dito em todas as entrevistas, que é para as pessoas compreenderem que todo mundo erra. Ninguém entrou naquela casa, ninguém, nem eu, nem ninguém se colocando no título de sabedor, de conhecedor. Ninguém agiu assim em nenhum momento. Eu não vi ninguém agir assim em nenhum momento. A gente julga lá dentro, sim, atitudes, julga o tempo todo tudo que está acontecendo, porque é o que a gente está lá para fazer, né? Mas que a gente aprenda, principalmente os movimentos, as militâncias, a gente como mulher, as pessoas LGBT, as pessoas que estão lutando contra o racismo, enfim, todo mundo aprenda que a gente só atacar vai, principalmente alguém que está tentando levantar alguma coisa, mesmo que a pessoa esteja engatinhando, mesmo que a pessoa se contradiza, o discurso, na minha opinião, é a gente apontar o erro e tentar como é que a gente vai endossar, não atacar e deslegitimizar o que já foi feito, né? Porque às vezes você apaga coisas incríveis que foram feitas só porque você quer que a pessoa faça além daquilo, né? Então, assim, a gente da casa teve um momento histórico de programa, de passar na TV, foram mulheres se unindo, levantando sua voz contra uma coisa. Não interessa se nós depois, todas nós tivemos falas erradas, não interessa, entendeu? Lá dentro a gente teve sororidade, a gente teve união de mulheres, a gente teve uma coisa que é super difícil de conseguir aqui fora. Então, apagar isso com ataques não vai fortalecer nunca. Apagar isso porque você queria que os participantes, eu ou qualquer outro participante, fizesse mais e mais e mais e mais, não vai ajudar, só vai enfraquecer, só vai dar espaço para as pessoas machistas e as outras pessoas falarem, tá vendo? De que serve isso? De que serve pregar a bandeira? De que serve esse movimento se você não sustenta? Porque ninguém sustenta a perfeição, né? Ninguém sustenta a perfeição. E o discurso não é rejeitar o que foi feito. Eu acho que é engrandecer o que foi feito e trazer informações para que a gente aprenda a fazer mais, né? Levantar pontos que aprenda a fazer mais. É isso aí que eu acho que as pessoas têm que pensar, porque senão os movimentos de minorias, né, que é o que a gente se considera mesmo sendo maioria, não vão conseguir os objetivos, não vão conseguir escuta, não vão conseguir espaço e não vão conseguir que as pessoas que já têm raiva disso tenham que abaixar a cabeça para isso. Porque elas pegam a gente nos nossos conflitos internos também. Elas pegam a gente no momento em que a gente, entre nós, se degladeia por cobrar da militância a perfeição, que nunca vai ter, né? Porque todos estamos na mesma sociedade, somos reflexos dessa mesma sociedade, crescemos nessa mesma sociedade e vamos escorregar em algum momento. Arrasou, Marcela. Muito obrigado por você estar falando comigo. Eu tô muito feliz, viu? Nossa. Eu também, cara. Olha, assim, todo amor do mundo do seu vídeo foi essencial pra mim, pra me fazer entender que eu não era um monstro do fundo do meu coração, né? Quando minha irmã mostrou, assim, foi muito difícil lidar com toda a informação, mas foi muito bom entender. Gratidão por todo mundo que me apoiou, por todo mundo que conseguiu ler e entender o que estava acontecendo lá, por todo mundo que tirou a máscara da hipocrisia para entender que, enfim, tudo que estava acontecendo lá dentro era um bando de ser humano dando cabeçada, tentando fazer o melhor que podia com o que podia lá dentro. E eu sou muito grata a todo mundo que apoiou, e você foi com certeza uma das pessoas mais importantes para mim depois que eu saí, mesmo sem te conhecer, em sentido de me acalmar e de me fazer entender tudo que estava acontecendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar dando aquela espiadinha. Qualquer coisa, deixa sugestões de pauta aqui que eu vou fazendo pra vocês, tá bom? Beijo, até mais. Tchau! Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of